Primeira Guerra Mundial foi realmente algo histórico. Estamos falando de algo que contou com mais de 70 milhões de soldados e deixou mais ou menos 15 milhões de mortos. Foi realmente catastrófico. Epa aí. Como assim Francisco Ferdinando morreu? Oxi, ele só tava indo visitar um país. Tadinho! Será que foi isso mesmo? Bem, vamos a um tempo tão distante. Não tão distante, peraí. Vamos para 1870, na Europa. Uma guerra entre a França e a Prússia começou e em 71 a França foi declarada como derrotada, fazendo com que a Prússia se juntasse aos reinos aliados e tomasse os terrenos franceses. De todas as potências, a Alemanha era mais fraca. Por isso, ela resolve se juntar ao Império Austro-Húngaro e ao Império Russo, criando assim a Liga dos Três Imperadores. Mas essa liga não durou muito. E a Liga dos Triunfos, ou melhor, a Liga dos Três Imperadores se encerra com a Rússia e os austro-húngaros se estranham. Mas a Itália, para não deixar os dois impérios tristes, se juntou a eles, formando assim a Tríplice Aliança. Porém, por outro lado, nós tínhamos a França, que ainda estava com muita raiva da Alemanha pelo ocorrido da guerra. E quando ela viu que a Rússia tinha despedido os seus dois imperadores, eles começaram a conversar, formando assim uma aliança jamais esperada. E aí a Inglaterra, como uma grande potência, não gostou do que estava vendo entre os dois impérios e se intrometeu no meio, fazendo acordos com a França e com a Rússia. Ambas as três formaram uma nova tríplice, a Tríplice Entente. E como tudo na Europa, eles são como cão e gato, procuram guerra por tudo. Com o surgimento dessas duas alianças, tudo ficou mais tenso, o que deu início a uma grande corrida armamentista. Bom, vocês se lembram dos Balcãs? Aqueles que foram responsáveis pela destruição da Liga da Justiça? Então, por muito tempo eles foram controlados por um império chamado Otomanos, que por sua vez, lá durante o século XIX, perdeu muitos territórios. E logo após a guerra entre otomanos e russos, os austro-húngaros decidiram que a terra seria deles. Mas aí ficou a interrogação. No papel, a terra pertencia aos otomanos. Já os astros diziam que a terra era deles. Até que, graças a Deus, os astros decidiram que aquela terra seria deles e por assim ficou. Lindo, né? Porém, nada é tão lindo assim. Lá nos Balcãs havia um país chamado Sérvia, que não gostava muito assim dos astros e que queria tudo e todos. Até que chega uma pessoa. Francisco Ferdinando. Isso mesmo, ele voltou. E quando ele foi visitar os sérvios, ficou parecendo que ele estava debochando dos grupos nacionalistas que tinham lá. Morreu, né? Gavrilo atirou nele a mando dos sérvios. E os austro-húngaros declararam guerra contra os sérvios por causa do príncipe? Não, eles estavam querendo era castigar os sérvios, porque eles estavam causando grande terrorismo nas cidades. Então, eles acharam uma desculpa. A Rússia, ela era aliada dos sérvios e falou, se mexeu com um, mexeu com todos, e declarou guerra também para ajudar os seus aliados. A Alemanha, do outro lado, falou para ela respirar, manter a calma, para não se intrometer. Você acha mesmo que a Rússia escutou os alemães? Não. E a Alemanha entrou na guerra. A França, como ela já queria um bom motivo para espancar o alemão, ela aproveitou aquela chance e falou, vou entrar também. Só que para a Alemanha bater nos franceses, eles tinham que atravessar uma ponte. Essa ponte era chamada Bélgica. Eles eram neutros, por isso o nome ponte. Só que causaram um grande estrago. Como a Alemanha estava usando os bélgicos como ponte, os ingleses entraram na guerra. Mas a Itália também tinha um substituto, que era os otomanos. Mas não ia ficar por isso. As colônias francesas e inglesas da África entraram em guerra contra
a colônia germânica e o Japão, como não podia ficar de fora, também queriam um pedaço dessa pizza. E eles atacaram o Império Alemão. Mas, com a declaração de todo mundo entre si, ocorreu na Europa a Guerra de Movimento. É autoexplicativo, mas enfim, a Alemanha ela queria acabar com a França, para depois acabar com os russos, e os austros queriam acabar com sua intriga com a Sérvia. Mas eles apanharam dos sérvios, né? Já na Alemanha, que estava usando a Bélgica, que era neutra, como ponte, estraçalhou o país. Tal fato ficou conhecido como o estupro da Bélgica. Foi no dia 23 de agosto de 1914. Eu estava cozinhando quando escutei gritos na rua, explosões, e eu não estava entendendo porque eu sabia que estava acontecendo uma guerra, mas eu tinha escutado no rádio, né, que a Bélgica iria ficar neutra, mas não foi isso que aconteceu. Ficou neutra, mas não respeitaram o nosso direito. Então comecei a ver soldados alemães jogando fogo, incendiando as casas. Depois de tudo aquilo, eu fui pegar meus filhos, peguei tudo que eu podia pegar na hora, fui com a roupa do corpo. Quando eu saí na rua, eu vi corpos pelo chão, pessoas gritando, chorando. E eu só pensava no meu marido que tinha saído para trabalhar. Eu não estava vendo ele. Foi quando eu vi chamando a gente para um abrigo. Eu vi corpos mortos no chão. Eu tentei cobrir o rosto dos meus filhos para eles não verem tamanha atrocidade, mas infelizmente a gente não pode evitar tudo, né? As trincheiras eram valas escavadas no chão, com cerca de 2 metros de profundidade e vários quilômetros de expansão. Os espaços entre uma trincheira e outra era conhecido como Terra de Ninguém, pois os exércitos opostos enchiam esses lugares de armadilhas, como minas e arames. Durante a Guerra das Trincheiras, uma coisa que ficou muito comum foi o uso de armas químicas. Apesar de não ser muito aconselhado, ser proibido entre os países usarem isso nas guerras, os caras estavam um pouco se lixando, eles usaram mesmo assim. E um gás que ficou muito conhecido foi o gás mostarda. Ele era um gás que deixava bolhas pelo corpo, conjuntivite, hemorragia por todo o corpo, e se a pessoa ficasse por muito tempo exposta, morria. Éramos mais de 800 homens e apenas 100 regressaram. Falaram pra gente que iam desligar as comunicações dos alemães e depois do bombardeio ficariam poucos pra gente conseguir lutar. Só que logo quando teve os bombardeios, eles se esconderam nas trincheiras e quando acabou tudo, eles apenas saíram, montaram esses metralhadores e mutilaram todos os nossos. Quando estávamos na trincheira, jogando carta, era muito fácil nossos amigos morrer com os bombardeios e a gente não tinha mais sentimento pelaquela pessoa morta ali do nosso lado, porque a vida que a gente tinha não era uma vida normal. E com isso, a gente tinha que se proteger, e quando a gente ficava nas trincheiras, tinha muitos bichos que a gente convivia, a gente tinha piolho, a gente não tomava banho, e quando chovia, ficava amontoado de lama. O Império Alemão percebe que era melhor manter os territórios que eles já haviam conquistados do que partir para roubar outros, como por exemplo conquistar a França. Melhor um passarinho na mão do que 2 voando, não é? Então criaram uma linha de defesa para resistir aos ataques inimigos. Mas você achou mesmo que os húngaros iam ficar em paz? Após o ataque da Romênia, os russos começaram a avançar contra os áustros, o que foi uma destruição total, considerada até a vitória mais importante dos aliados na guerra. A Romênia declarou guerra contra os impérios centrais da Alemanha e os austro-húngaros no dia 27 de agosto de 1916, tendo os russos como um grande aliado militar. Um ataque ambicioso, onde perdemos muitos soldados,
inclusive os meus irmãos mais velhos que lutavam no exército. Mas no final de 1917, a Romênia se rendeu. Caminhando para o final da guerra, em 1918, houveram os ataques finais. Quando a Rússia ela saiu da guerra, os armênios eles formaram uma república e se juntaram para atacar os otomanos. Motivos? De sobra. Os otomanos, durante muito tempo, realizaram genocídios em massa, assassinatos, campos de prisioneiros, sem comida nem nada, torturavam os armênios. E quando eles viram essa oportunidade, eles agarraram. Foram mais de 1 milhão de mortos pelos otomanos. Naquela época, eu lembro que a gente vivia em um galpão que era os turcos mantinham a gente em cativeiro. E teve um certo dia que eles tiraram todos os homens de lá e falaram que ia nos alimentar. E levaram eles para trás de um morro. E logo após a gente estava dentro do galpão, eu e minha mãe, escutamos vários tiros e minha mãe decidiu me esconder dentro do armário. E depois que todos esses tiros acabaram, minha mãe viu os turcos voltando e daí eles tiraram todas as mulheres e as crianças que estavam dentro desse galpão e levaram para fora. Após isso, eu já não conseguia ver mais nada, eu não sabia o que estava acontecendo. E eu lembro de ter saído do armário quando os gritos acabaram. E quando eu cheguei lá fora, tinha crianças e mulheres espalhadas pelo chão, todas mortas. E aí eu fui atrás de minha mãe. E quando eu encontrei ela, eu vi um homem em cima dela, só que naquela época eu não entendia o que era. Mas hoje eu sei que ela estava sendo abusada. Nós alemãs sofremos muitas punições depois de tudo que havia acontecido. Eu me lembro de passar fome e do meu pai trabalhar incessantemente para que a gente pudesse ter algo. E mesmo assim, o lucro não rendia em nada. Então a gente muitas vezes dormia de estômago vazio e eu via minha mãe e os meus irmãos, as minhas irmãs, chorando muitas vezes de fome. As pessoas na rua eram perseguidas e as coisas não eram mais as mesmas. Eu, por ser uma alemã negra, era ainda mais difícil para mim. As coisas eram duras demais, muito difíceis. Os termos que os franceses e britânicos impuseram à Alemanha foram encarados pelos historiadores como paz punitiva. O objetivo era enfraquecer a Alemanha de tal maneira que outra guerra, como a Primeira Guerra Mundial, não acontecesse. Britânicos e franceses fracassaram nesse objetivo, já que 20 anos depois, uma nova guerra começou na Europa, a Segunda Guerra Mundial. Ich habe deshalb abgelehnt, jemals vor dieses Volk hinzutreten und billige Versprechungen zu geben. In uns selbst allein liegt die Zukunft des deutschen Volkes. Wenn wir selbst dieses deutsche Volk emporführen zur eigenen Arbeit, zur eigenen Fleiß, eigenen Entschlossenheit, eigenen Trotz, eigenen Beharrlichkeit, dann werden wir wieder emporsteigen, genau wie die Väter einst auf Deutschland nicht dasselbe. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not. Du meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin.
Aí você salva.